A seguir, iremos falar da definição de semelhanças e diferença entre os itens abaixo. Resenha, artigo científico, trabalho acadêmico e relatório técnico. Resenha e trabalho acadêmico. A principal diferença dos dois é quanto à sua finalidade também, já que a resenha, como já dito anteriormente, ela expõe em seu corpo a opinião do autor acerca de algum assunto. E o trabalho acadêmico, que pode ser tese, dissertação ou TCC, ele envolve a exposição de conhecimentos que o estudante adquiriu através de estudos ou experimentos. A resenha é um texto que tem que ser curto e, de acordo com as normas da ABNT, o trabalho acadêmico ele é muito longo, já que ele precisa ter uma folha só para sumário, ele é necessário dentro do corpo dele lista de figuras e figuras também. E a principal semelhança entre os dois, apesar de serem gêneros diferentes e apresentar de modo diferente, os dois eles apresentam um assunto importante para o estudo do discente. Resenha e artigo científico. A principal diferença entre os dois é quanto à finalidade desses gêneros textuais. A resenha ela serve para expor a opinião pessoal do autor perante algum tema, algum texto, e o artigo científico ele serve para expressar uma pesquisa já realizada e comprovada. Outra diferença é o veículo de publicação e também quanto ao tamanho, já que o artigo deve ter de 15 a 25 páginas de uma folha A4 e a resenha ideal é sempre curta. E como semelhança, a gente pode citar que apesar do que compõe o artigo e a resenha serem coisas diferentes, os dois têm corpos parecidos. O que isso quer dizer? Os dois têm introdução, desenvolvimento e conclusão. E os dois tratam em seus corpos sobre algo escrito anteriormente. A resenha ela fala sobre algum livro ou texto, por exemplo, e o artigo científico sobre alguma pesquisa realizada. Em artigos científicos e trabalhos acadêmicos, temos uma estrutura um pouco mais diferente entre elas, pois em artigos científicos temos uma apresentação mais direta, porque não temos uma separação entre páginas e os títulos, resumos, introdução, nome do autor, fica tudo um embaixo do outro, um após o outro. Em trabalhos acadêmicos, temos uma apresentação um pouco mais detalhada, separados assim em páginas e mais tópicos, explicando sobre o trabalho, podendo ter muitas imagens e tabelas. E também podemos ter agradecimentos, dedicatórios e tem-se também um sumário, uma estrutura um pouco mais parecida com a estrutura de um livro. As diferenças entre trabalhos acadêmicos e relatórios basicamente não existem, pois os trabalhos acadêmicos são basicamente um pouco maiores, porque eles têm monografia, dissertações e teses. Já em relatórios seguem estruturas mais ou menos homogêneas. Quando esses trabalhos são transformados em livros, a base é basicamente a mesma, apenas com variações formais, havendo uma ordem dos elementos pré-textuais e pós-textuais. Varia eventualmente. E assim os dois seguindo as normas da BNT, transformando em um belo trabalho. Resenha é a sintetização do conteúdo, porém com a opinião do resenhista sobre o tema, podendo concordar ou discordar das ideias do autor e, baseado nas suas opiniões, mostrar outras linhas de raciocínio. Já o relatório técnico é uma descrição objetiva de fatos, acontecimentos ou atividades, seguida de uma análise rigorosa com o objetivo de tirar conclusões ou tomar decisões. Um relatório técnico deve conter apresentação do tema, descrição do planejamento, apresentação de hipóteses formuladas, definições, categorias e conceitos utilizados, justificativa do método escolhido, descrição dos instrumentos e técnicas para comparação das informações, justificativa das amostras selecionadas, apresentação e interpretação dos resultados e, para fechar, a formulação de conclusão. Já a resenha deve conter uma introdução para interessar o leitor pela resenha, desenvolvimento resumindo sinteticamente o conteúdo da obra e uma crítica para fazer sugestões ao autor e recomendando-a ou não ao leitor. O artigo é o trabalho acadêmico científico que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados sucintos de uma pesquisa realizada de acordo com o método científico. Um artigo é composto de título, no qual resume o conceito principal do artigo, da autoria, para evidenciar aqueles que participaram suficientemente do trabalho, de um resumo, que contém uma introdução ao problema, da metodologia, desenvolvendo passo a passo, do resultado, de uma discussão e da conclusão. Já o relatório é a descrição objetiva dos fatos,
Um relatório é composto da apresentação ao tema, da descrição do planejamento, apresentação de hipóteses formuladas, definições, categorias e conceitos utilizados, justificativa do método escolhido, descrição dos instrumentos e técnicas para comparação das informações, justificativas das amostras selecionadas, a apresentação e interpretação dos resultados e uma formulação de uma conclusão.